José mora em São Paulo, é casado, é ex-gay e nós vamos fazer 7 perguntas para ele. José é cego, ele é um ex-gay cego e vai responder a primeira pergunta, que é: após ficar cego, José, você entrou em depressão e pensava em tirar a sua vida? Fala com a gente. Sim, quando eu fiquei cego, eu entrei numa profunda depressão, na verdade. Eu me sentia um inútil, eu me sentia uma pessoa, a pior pessoa do mundo, pois do nada você enxergava, fazia tudo normalmente e por uma fatalidade você veio a ficar cego. Para mim, o meu mundo tinha acabado naquele momento, Mas você tudo pensava em tinha tirar a sua vida, escurecido. José? Pensou em tirar a Sim, vida? E sim, chegou a sim, cometer algum ato ou só pensou? sim, várias vezes. Chegou a fazer o ato, praticar o ato de Sim, tentar se sim, matar? várias vezes. Várias E, vezes. e só Deus mesmo, né? Porque você não, não, não foi a óbito. Não, Segunda graças a Deus. pergunta, José. Segunda. Muitos oram, estou lendo aqui porque eu escrevi as perguntas. Muitos Sim. oram e não são respondidos. E você também orou a Deus para ter o milagre da sua visão de volta, correto? Provavelmente deve Sim, ter orado a Deus, sim. sim. E por que a pergunta é essa? Por que você acredita que não foi respondido por Deus? Assim, muitas pessoas elas oram a Deus, Deus me cura do HIV. Aí Deus vai lá e cura. Aí outra pessoa vai e ora, Deus me cura da lepra, Deus me cura da doença, Deus me cura, enfim. Aí você é cego. Aí você pediu a Deus, Deus me cura da cegueira. E por que você não foi correspondido por Deus? Por quê? Qual motivo você acha? O motivo eu não sei, eu só sei que a permissão está na palma das suas mãos. Ele decide tudo. Eu não Fala saberia te mais alto, falar José. porque eu orei e não fui correspondido. Eu só sei que eu fui acalentado por ele. Fala mais alto. Eu não sei qual a resposta te dá, porque Deus não ouviu. Eu acredito que sim, ele ouviu, mas ele tem todo o poder e a permissão está em suas Então mãos. você não Então, sabe o real motivo do porquê ele não respondeu a sua oração para eu te acho dar que esse Deus ele tem milagre. um propósito para cada coisa. Então, eu acredito que ele tem um propósito na minha vida a Entendo. me usar da maneira que eu sou. Sim, é a melhor E estou. resposta. É, boa resposta essa. Então, terceira pergunta. Então, ó José de Arimateia, José do Egito, melhor dizendo, Deus precisou arrancar a sua visão para você abandonar a prática homossexual? É isso mesmo que você quer dizer? Na Eu repeti, minha. peraí, repetindo. Deus precisou arrancar a sua visão, você não enxerga mais, mas foi preciso isso acontecer para você abandonar a prática homossexual? Fala comigo. Exatamente. Eu acredito dessa forma, que eu acho que foi necessário o Senhor tocar na minha vida para que eu me voltasse para Ele, pois a vida em que eu estava cada vez mais indo para o buraco. E o Senhor me chamava, Ele tinha um propósito na minha vida e eu simplesmente o rejeitava. Então eu acho que Ele usou dessa maneira para me atrair, pois foi dessa forma, através da cegueira, que eu vim para Deus. É radical para muitas pessoas ouvirem isso e essa é a Exatamente. sua resposta. A É. pergunta número 4. Qual é o seu propósito de vida e qual é o seu maior desafio como cego? O seu Nossa. propósito de vida do José é esse. E qual é o seu maior desafio como cego, José? Cara, o meu maior propósito aqui na Terra é conseguir, através da unção de Deus, ministrar e ver a minha família todas rendidas aos pés do Senhor. Esse é o meu maior propósito aqui na Terra. E meu maior desafio como cego Sim. Não é um sabe? dia dirigir.
a dirigir. Não, Rafa, acho que não tem um desafio. Acho que nós não usamos de capacitismo, mas nós, cegos, a gente consegue realizar muitas coisas. É certo, algumas, mas eu acho que o maior desafio hoje do cego é dirigir. As outras coisas, todas a gente consegue realizar, lógico, na medida do possível, Consegue com todas as namorar, nossas consegue limitações, mas a gente namorar, consegue sim. consegue namorar direitinho mesmo sendo cego, consegue fazer as coisas com Oxe, a lógico, esposa, consegue. lógico, lógico, não tem impedimento. Não Mas, há, mas não você, há mas você não empecilhos, não há. enxerga, e ainda assim você consegue. Tô brincando. Pergunta número Ô, Rafa, 5. Ué, mas é muito legal falar sobre isso, porque ó, isso que você acabou de falar sim. se chama capacitismo. Ah, Capacitismo é justamente isso. Nossa, você namora, mas como que você é cego? Como que você consegue? aham. Cara, eu acho que se Aí a você pessoa fechar vai os olhos, você apalpando, né? consegue. Vai apalpando até, tá, a cara até aqui. Não necessariamente, não Então, necessariamente. Não. vamos para 5, senão a gente vai ficar patinando nessa daí. Qual é o recadinho que você daria para quem conhece a Deus? Olha, entenda a pergunta. Você vai dar um recado. Tipo, Tá. olha, eu vou te dar um checklist. É isso aqui, ó, querido. Eu mesmo conheço, né, Entendi. pessoas que conhecem a Deus, tiveram encontro com Deus, e se afastaram da Aham. igreja, né? Se afastaram porque quiseram, ou por causa do pecado, por causa Sim. enfim. Qual é o recadinho que você daria para quem conhece a Deus e escolheu viver as paixões homossexuais a pessoa acabou desagradando a Deus, né? Igual você fazia no passado, que você desagradava a Deus quando estava na prática homossexual, a pessoa ela conhece a Deus, né? E ela escolheu, ou ela escolheu, ou ela, melhor dizendo, ela não tem forças para resistir à tentação e está lá na prática homossexual. E assim, você acabou de falar na número 3 que você foi preciso perder a visão para estar na presença de Deus. Então, assim, qual é o recadinho que você daria com amor, né, para essas pessoas que estão na prática homossexual e até querem, mas não conseguem estar do lado de Jesus? Eu entendi sua pergunta, Rafa. Eu acredito assim, que aquele que pisou no Santo dos Santos, ele não consegue viver em outro lugar. Se a pessoa verdadeiramente ela teve um encontro com Deus, eu vou ser bem radical, Rafa. Desculpa. Calma, Mas, calma, calma, respira fundo e calma, calma. Você está falando para milhões de pessoas. Cada caso é um caso, calma. sim, Pensa que tem sim, uma influência que você vai falar. sim, sim. Vai. Eu vou ser bem radical. Não Aquele que pisou no seja, não Santo dos seja, Santos. calma, calma, não seja radical. Pensa em todos os lados, Não, pensa em você vai todos os entender, você ângulos. vai Calma, entender. calma, vai. Você vai entender o Tá que eu bom, vou tá bom. falar. Ó, a Bíblia fala que aquele que pisou no Santo dos Santos, ele não consegue viver em outro lugar, Sim, certo? certo. Eu tive um encontro com Deus. Eu me encontrei com o meu noivo. Eu me conectei com ele. Então a presença do Senhor me satisfaz. Mas, poxa, caraca, eu não tenho forças para continuar. Respira, para um pouco, busca, caiu, levanta, caiu de Essa é a. novo. Peraí. Deixa eu fazer uma parênteses. Essa é a questão. Se você está dando recadinho para aquela pessoa que ela cai, levanta, cai, levanta, mas ela persiste, ok, amém. Legal. Por quê? Porque é algo realmente muito difícil, entende? Então, assim, a gente entende, né, o lado do irmão, entende? E, assim, Sim, quando a gente sim, vai dar um recadinho, a gente lembra daquela parte da Bíblia, né, que fala: quem está de pé, cuide para que não caia. Então, hoje você está de pé. sim, Hoje você sim, está de pé e está dando um recadinho. Vai, pode continuar o sim. seu recadinho. Mas no final você vai me entender.
Tá bom. Assim, ó, você não tem forças, caiu, você é pecador, lógico, você não tá blindado contra o pecado. Você vai ter falhas e falhas, você vai cair muitas vezes, mas caiu, levante, volte de novo, não ceda jamais, nunca ceda às suas vontades, nunca ceda ao banquete que Tá o bom, inimigo pastor, coloca na sua calma, vai, frente. vamos ser mais prático, vai. Vai, pastor. Calma, eu quero Vai, pastor. elaborar que não é para deixar uma coisa assim, nossa, o José tá julgando, o José, ó, o José é o tal, Pastor José, então vai, me fala. Eu estou na entendeu? prática, ó, vou te dar uma situação hipotética. Eu estou na prática homossexual, conheço a Jesus, né? Até falo em línguas, sabe? Até fui Sim, para a igreja e fui batizado no Espírito Santo, porém eu me afastei, saí, não aguentei, sim. eu saí fora da igreja porque, muita tentação, entendeu? Não deu, dá para não dá, eu amo Jesus de coração. Só que assim, eu acho que ele me entende, né? Eu acho que Jesus, mesmo estando na prática, eu acho que ele me entende. Então, Ele José, te entende, lógico que O ele te pastor entende. José, o que que eu faço, José, pastor José? Porque você tá aí me dando conselho. O que que eu faço? Porque você está de pé. O que eu faço para Irmão falar aí? amado, eu já Sim. entendi você, eu entendi, ó, você falou que Deus, ele te entende. Logicamente, Hum. Deus, ele é amor, ele te entende, ele te ama, mesmo você estando na prática, Hum. ele te guarda, ele te protege, ele estará sempre ao seu lado, independente da sua escolha. Mas uma coisa eu te digo, jamais que ele vai concordar com as suas Aí ele práticas. vai me amar menos, então. Não, jamais. Ele ama você que É. está na prática e ama aquele que nunca esteve nela. Porém, ele não concorda com as suas práticas e ele quer que você saia dela. E o caminho é ele. Hum. O caminho é Jesus, o caminho é Deus. O caminho é Jesus que leva a Deus. Então, o que, que você tem que fazer? É todos os dias matar a sua carne com oração, louvor. Você, de uma vez por todas, sair de perto de tudo aquilo que te atrai à prática, sair de perto de tudo aquilo que te envolve a ser a ser e praticar aquilo, a sua vontade, seus desejos carnais, seja ele lá qual for. A vida do José, cristão, Rafa, é uma renúncia. eu entendi. Deixa eu te fazer um outro paralelo, um outro parênteses. Faça, Eu, faça. eu entrevistei o Douglas, ele é levita, cantor, né, na igreja, e ele é filho de pastor. É o, Glória a Deus. é o último canal, o último vídeo que tá no meu no canal. É o último que Sim. aparece lá, é esse. É o último que eu fiz. Só que assim, cara, quando eu usei as palavras dele, quando eu falei, ah, e Deus me ama, enfim, eu lembrei dele. Por quê? Porque ele falou para mim com todas as palavras que é, Deus ouve o louvor dele, né? Tipo, Deus, tipo, ele tá louvando lá, levando o ministério à frente do ministério Sim. e louvando, e ele sente, diz que sim, sente no coração que Deus ele ouve aceita o louvor, melhor dizendo, aceita o louvor, né, que ele faz do coração, porém ele está na prática homossexual. Assim, aí eu quis, né, entender e conversar com ele e tal, né, porque eu quis mostrar para ele que a prática homossexual é pecado. Porém, Uhum. ele veio com o argumento de que se Deus, ele praticamente jogou no colo de Deus. Se Deus ele me dá um dom que eu tenho, que eu posso, que eu tenho para louvar, para cantar. Aí Deus ele não tira de mim esse desejo. Então, Hum. a pergunta que eu fiz para ele foi tipo, se você continuar nessa prática homossexual, mesmo sendo levita e filho de pastor, você sabe que pode ir para o inferno. Aí você não tem medo disso? Aí ele falou, a resposta dele foi essa. Não, eu acho, Rafa, que
Se Deus for me condenar por isso, for me julgar, for mandar para o lago de fogo e enxofre do inferno por causa disso, eu vou. Então eu não posso mudar minha natureza, eu não posso me mudar. Entende? Então, assim, Meu o que que você Deus. tem a dizer em relação a essa pauta que eu fiz? Ô, Rafa, você já notou que eu sou bem radical, né? Hum. Primeira, o que eu posso falar? A primeira coisa que eu digo que a natureza dele nunca foi e nunca será essa. Primeiramente, isso é uma escolha e uma decisão dele ter essa vontade. Uhum. Porque por isso mesmo que Deus ele fala que a gente tem que matar todos os dias a nossa carne, nossas vontades, nossos desejos. E outra, eu não acredito Oh, que o louvor dele esteja subindo José, aos céus José, 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 como incenso José, suave. José, José, Escuta, pera, mas que Deus José, ouve, lógico, Deus ouve o louvor dele, mas eu acredito que não sobe como incenso suave. José, calma, deixa eu fazer você entender. Deus, ele é misericordioso, correto? Correto. Sim, Aí o que acontece? O sim, ser humano é pecador, tá lá no lodo, na lama, na sujeira, tá sim, lá lambendo o pecado mesmo, com força. Porém, quando ele vai falar com Deus, ele vai orar, ele vai buscar louvar, porque sim. ele tem a sinceridade no coração dele, ele tem uma convicção muito grande que Deus ama ele, mesmo ele sendo do jeito que ele é. Então ele canta, entende? Não é com hipocrisia, não é com, Só né, que assim, Rafa, essa ah, pessoa, ela tá na ignorância, então Deus ele vai ouvir e vai atender. Deus ele vai ouvir e vai atender essa pessoa porque ele está na época da ignorância. Agora a gente está falando de uma pessoa que conhece a verdade, que vive a realidade do céu, mas que mesmo assim escolheu viver a prática da homossexualidade. São duas coisas completamente diferentes. sim. Uma ora, uma louva e Deus atende, mas ela está no pecado. Sim, sim, Mas porque ela então está na entendi era onde da onde ignorância. você tá chegando. Assim, tipo, o outro caso, o primeiro caso, eu concordo com você, que realmente essa pessoa tá convicta de, eu tô errada, aí tô lá louvando a Deus. Aí realmente É é isso. muita hipocrisia, né? Agora, esse outro É caso, isso. ele meio que se engana, né? Ele meio que se ilude. Então, ele não é Sim. esclarecido realmente que, não, o errado é você e você que tem que matar a sua carne. Ele não entende